Olá, estudantes do bloco intermediário da Escola Municipal Oswaldo Cruz, período vespertino. Vamos para o nosso quinto vídeo. O tema que nós vamos conversar agora se chama Biomas Brasileiro. Então, o nosso Brasil, em diferentes regiões, possui características específicas de animais, de plantas e também do seu clima. Gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns biomas. Observe ali o Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, nós temos o bioma Cerrado, que é o que nós observamos aqui em Campo Grande. Também nós temos o bioma Pantanal, que nós temos ali na região de Corumbá. Então, cada parte do nosso Brasil possui uma característica específica de clima, vegetação. Em resposta a esse bioma, eu trouxe para a gente estudar um pouquinho o bioma da Caatinga. A Caatinga, ele é um bioma exclusivamente brasileiro, ocupando aproximadamente uma área de 734.478 km², ou seja, cerca de 70% da região Nordeste. Esse nome, Caatinga, significa floresta branca, porque a vegetação presente nesse ambiente ela é acinzentada por conta do próprio clima. As características da caatinga. A caatinga apresenta diversas particularidades, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e os animais. Esse é um ambiente que ele sofre muito com a seca, então as secas são extremas, então períodos muito longos sem água. Então o clima ele é chamado de semiárido. Então essa região, tanto as plantas quanto os animais precisaram se adaptar a essa ausência de água pelos períodos muito longos de estiagem. Como eu disse para vocês, esse é um bioma que se encontra na região nordeste do Brasil, compreendendo os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe e Bahia. Algum pedacinho de Minas Gerais. Vamos pensar no clima. Como é o clima desse bioma? Ele é um tropical semiárido, então tem longos períodos de estiagem, isto é, sem chuvas, e em determinadas épocas do ano chove, mas chove muito pouco. A temperatura média de 27 graus, podendo passar de 32 graus Celsius. Essa região, por ser muito quente, por ter pouca chuva, as plantas precisam se adaptar a essa condição. Então, geralmente elas perdem as folhas. Nós temos um bom exemplo aqui, é a questão dos cactos, que são plantas presentes nessa região do bioma da Caatinga. São plantas que têm espinhos, mas que não possuem folhas. E quando tem folhas, são folhas bem pequenas, então que não utiliza muita água para o seu desenvolvimento. Então aqui observem as observações. Nós temos ali árvore, são árvores que têm de 8 a 12 metros de altura, em determinados lugares nós temos. Arbustivos, que têm 2 a 5 metros de altura, e geralmente os herbáceos, que têm menos de 2 metros. Essa é a característica da vegetação desse bioma. Então, essa foto que eu trouxe para vocês, ela deixa bem clara. Então, observem as cores do ambiente mais acinzentado, as folhas das árvores pequenas e a presença desses cactos. Vamos para a nossa pergunta. A pergunta é: um clima quente com estação seca e rigorosa, embora chova em certas épocas do ano, é o que caracteriza o ambiente terrestre brasileiro, cujo aspecto é a vegetação seca. Então aqui você vai precisar lembrar um pouquinho de quais são os biomas brasileiros e quais são as características de cada um. Identificou os biomas? Legal. Então olha as características. Observou as características, marca a alternativa correta. Qual é a característica desse bioma? Em que tem uma estação seca muito rigorosa, que chove pouco em determinadas épocas do ano, que nós temos ali a vegetação muito seca. Então, escolha a sua alternativa correta
E qualquer dúvida vocês podem deixar no espaço de comentários embaixo do nosso vídeo. Sucesso para vocês e um forte abraço. Tchau!